Fala, povo, beleza? Hoje vamos falar sobre os pneus Kenda Pinner Pro que eu tô testando na minha Exalt. Bom, então tem alguns meses que eu estou andando com o pneu Pinner Pro na minha Exalt e eu fiz essas imagens aí lá no Chácara Bike Park quando a gente foi cobrir o Internacional, o Desafio, enfim, aqueles nomes que o Avelar dá lá com as provas dele, que são muito legais, os eventos são muito massas, já falei pra ele que os nomes têm que ser mais curtos. Bom, quando eu fiz a instalação deste pneu lá no Harrison, cala a boca, WhatsApp. Lá no Harrison, nós vimos, cada um deles pesa 1 kg, né? O pneu é um pneu voltado para enduro e all mountain. E é um pneu que tem uma aderência muito interessante. Obviamente, por ser um pneu voltado mais para essa coisa da gravidade, ele é um pneu um pouco mais pesado. Como vocês viram, é 1 kg por pneu. Pesa um pouco a bicicleta, mas a resistência de rolagem dele no plano é interessante. Inclusive é uma das características que ele vem dizendo que é para ser bom, ou seja, você tem os cravos do meio ali um pouco mais juntos, então você tem uma melhor desempenho na hora de você pedalar normal assim, porque a rolagem não fica tão prejudicada, né? Já nas curvas, ele tem um grip legal. A única coisa que eu achei, principalmente na hora que eu estava ali andando no pump track lá do Chácara e também que tem aquelas curvas de parede um pouco mais fortes, é que na hora que você faz um pouco mais de força na curva, principalmente na hora que você entra naquelas curvas de parede, que você dá uma espremida na bicicleta assim, o pneu, eu até tava a impressão que ele estava desgarrando, mas aí depois eu fui reparar, na verdade ele dá uma dobrada. Esse pneu, ele não tem o reforço na parte lateral que tem os outros pneus, que esse daqui, se eu não me engano, é o ATM, só confirmar aqui. Esse pneu é o ATC, que é um pneu que tem a lateral um pouco menos resistente, justamente para ele ficar um pouco mais leve, dá um pouco mais de, digamos assim, performance mais geral, para o pessoal que vai fazer trilha, assim, mais trail mesmo, no qual, porque assim, só para explicar, para quem não entende isso, você tem o XC, que é o cross country normal aí, maratona e tal, o XCO, você tem o trail, que são bikes aí de 130 até 150 mm, e você tem o enduro, que é de 150 mm para frente. Então, esse pneu ele é mais voltado para o trail. Então, ele é um pneu um pouco mais pesado, com um pouco mais de capacidade, mas também ele não é um pneu tão extremo assim. Então, se para um piloto que nem eu, mediano aí para baixo, ele é um pneu fantástico. Mas para um cara profissional, tipo piloto mesmo, de enduro e tal, talvez ele queira a outra versão dele, que se eu não me engano é a AGC, que ela tem a lateral um pouco mais reforçada, e aí ele não dobra, pelo menos foi a análise que me passaram deste pneu, que eu até comentei com o pessoal da Kenda, falei, olha, esse pneu ele dobra um pouquinho. Aí eu conversei com eles e falaram, não, tem uma versão um pouco mais resistente. Eu conversei com alguns pilotos que usam esse pneu e eles falaram que realmente essa outra versão aguenta um pouco mais esse negócio de na hora que você jogar um pouco ele não dobrar, né?
Então, assim, é um pneu que tem uma resistência de rolagem boa, ou seja, menos resistência de rolagem, tem um peso dentro desse mundo aí dos pneus de enduro e tal interessante, e tem essa questão de que nas curvas, dependendo da curva, ele dobra um pouquinho. Mas, esse na versão ATC, mas tem a versão AGC, que é do mesmo pneu, que você tem uma outra possibilidade. E o que é interessante é que eu acabei de botar aqui os preços dele na internet, né? As versões aqui, essa versão AGC, ela tá aqui no Mercado Livre por R$493, aí você tem algumas outras lojas que tá por 410, a versão ATC, 499, enfim, então, pelo preço das coisas aí, que tá tudo 700, 800, R$1.000, um pneu, esse pneu aqui ele ainda tá com um custo-benefício relativamente interessante, né, levando em consideração toda a situação que estamos vivendo. Então, tá aí, né, os testes aí que a gente tem feito nos últimos meses, ainda dá para fazer bastante mais testes para a gente chegar a uma conclusão do pneu, mas de qualquer forma já fica aí umas impressões de médio prazo. Beleza? Espero ter gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal e a gente fala mais depois.